Queridos, se eu tivesse de dar um tema, eu ia falar voltando a Lodebar. Diga comigo, voltando a Lodebar. Quando nós analisamos a expressão que Davi expressou quando a arca voltou para Jerusalém, acerca de anunciar o que está proposto na temática, a gente vai perceber no contexto histórico os desafios e a contundência desta frase. Os irmãos hão de convir, me permita contextualizar, que quando Deus escolheu a Davi, era contra qualquer possibilidade humana de Davi se tornar rei. Tendo em vista o contexto familiar, tendo em vista a exuberância de Saul, e tendo em vista a sua insignificância no cenário familiar, aonde a faixa etária contava para o sucesso. A Bíblia mostra que Davi foi escolhido contra tudo e contra todos na concepção humana. Davi vem do nada, vem de baixo. E o que faz Davi entrar na história é uma situação constrangedora do rei. E por mais que nós não concordemos, mas o responsável de jogar Davi no cenário foi Saul. Porque ninguém é nada sozinho. Então, quando a Bíblia mostra que Saul é atormentado, então alguém soa nos seus ouvidos o nome de alguém até aqui sem história, insignificante. Eu tive o prazer de palmilhar as terras que Davi cresceu, a terra que Davi possivelmente nasceu, e torna-se mais inviável ainda quando a gente está em loco. Não dá para acreditar que foi dali. Então dali, a notícia chega a Saul de um menino que tocava bem, sem nome, sem currículo enviado previamente. Em síntese, Deus coloca Davi no coração do rei. E olhe que o rei já não estava lá essas coisas. Então veja que por meio de Saul, Davi entra no cenário. Então, em síntese, Davi sabia o que era não ser. Porque ele vem de uma impossibilidade. E Deus o coloca no cenário e o faz prosperar. Veja o quanto Davi tinha motivo para expressar o que está no tema e nos estimular a dia após dias não esquecer do que Deus faz. A Bíblia diz que Davi, por meio do que vocês fizeram aqui, o louvor, conquista o coração do rei, conquista o coração da corte e, sobretudo, do filho do rei, que a Bíblia fala, Jonatas. Mas aí vem o desenvolver do projeto. E há quem diga, e eu concordo plenamente, quando você faz alguma coisa relevante para Deus, se prepare que vem bronca. Então Davi começa a entrar no cenário. Davi começa a aparecer no cenário de uma forma repentina,
de uma forma decisiva com o advento da execução de Golias. Então, com a execução de Golias por Davi, o seu nome já não era mais de um músico. O seu nome já soava não mais como um líder qualquer do contexto musical, mas já entra como guerreiro. E agora, como guerreiro, ele vai galgando espaço. E esse galgar espaço vai lhe crescendo o nome. E a Bíblia diz que quando eles voltavam da guerra, as mulheres o aplaudiam e o elevavam acima do rei, dizendo que Davi era mais valente, Davi era mais competitivo, Davi era mais vitorioso pelos cânticos do que o próprio rei, porque eles elevavam o número em louvor a Davi. Então Saul não estava preparado. A Bíblia diz que Deus já havia rejeitado, mas era o rei, era o gestor. Então os irmãos observam que a partir daqui, Davi vai crescendo ao ponto de ter que decidir: se eu ficar eu morro, eu vou ter que fugir. E a Bíblia diz que ele foge. Vai entender um projeto de Deus.